Queria perguntar, você trouxe a sua Bíblia? Posso ver? Deus seja louvado. Trouxe também uma canetinha para fazer as anotações. Incline a sua fronte e depois da oração eu peço que você encontre Mateus capítulo 17, porque hoje Deus está me convidando para subir a montanha com Ele. E Deus não está convidando somente a mim, mas Ele está convidando a você também. Deus quer que subamos a montanha, porque quem sobe a montanha com Deus é abençoado. Feche os seus olhos, querido Pai. Já estamos com o teu livro aberto aqui. Nós não queremos ouvir as palavras humanas, mas as palavras de Deus, vindas diretamente do trono, movidas pelo Deus Espírito Santo, para que o nome de Jesus, o Deus Salvador, seja engrandecido, honrado e louvado. Que a tua bondade nos cerque mais uma vez em Cristo. Amém. Quando falamos em subir a montanha, alguns montes vêm à nossa mente, à nossa cabeça. E existem montes muito altos neste nosso mundo. Eu vou mostrar aqui talvez 2 ou 3 para você. O Everest, quase 9.000 metros de altura. Esse é um desejo de muitos alpinistas. Mas tem um outro monte que é mais desejado ainda, que é o K2. Esta montanha é conhecida também como a montanha da morte. O homem gosta de desafiar a morte. Aliás, diuturnamente nós desafiamos a morte, porque viver é desafiar a morte. Por que é a montanha da morte? Porque enquanto no Everest, que foi o primeiro monte que você viu, de cada 21 alpinistas, um morre. No K2, de cada 4, um morre. Aqui no Brasil nós temos uma montanha também muito alta, a Montanha Bonita. Há muitas montanhas lindas aqui no Brasil, mas eu não vou falar das montanhas brasileiras, nem das montanhas do Nepal, nem do Paquistão, nem da China. Eu quero falar de um outro monte, onde Deus está convidando a minha congregação para subir hoje. Onde Deus está convidando você para subir hoje. Há alguns montes na Bíblia que são muito famosos. Por exemplo, Ararat, onde a arca pousou. O Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Horebe, o monte de Deus. O Calvário, onde Jesus deu a sua vida. Mas o monte do qual eu vou falar, eu não sei o nome dele. E talvez Deus tenha omitido aqui no livro santo esse nome, por alguma razão especial. Esta é uma das perguntas que eu quero fazer a Jesus na eternidade. Porque o que está escrito aqui em Mateus 17, ele poderia ter sido num monte qualquer. Acompanhe comigo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Eu estou lendo Mateus 17. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Falava ele ainda, Pedro falava ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Veio da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo.
Aproximando-se, porém, Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pode ter sido o Monte Tabor, que fica entre Nazaré e o Mar da Galileia. Pode ter sido o Hermon, que fica lá no norte, um monte muito mais alto. Mas ninguém inspirado nunca disse qual é o monte. Porque não é o monte que é importante. O que é importante é a pessoa que convida você para subir a montanha. Deus me convida para subir a montanha. Normalmente nós dizemos assim: antes da glória vem o sofrimento, e antes da coroa vem a cruz. Não é isso que nós dizemos? Não está errado, mas eu queria agregar uma ideia nova a esta antiga ideia, para aqueles que querem passar pelo Getsemane, incólumes. O Getsemane é o lugar do sofrimento. Terão que primeiro subir a montanha da transfiguração com o Senhor Jesus. Se você subir a montanha da transfiguração, você será glorificado. E então o Getsemane será fácil para você. Mas se você não subir primeiro o monte da transfiguração, você vai cair, você será destruído no Getsemane. Dá para entender? Claro que dá. Queria que você lesse comigo o versinho do capítulo anterior, o último versinho, é o 28 do 16. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, de maneira alguma passarão pela morte, sem que primeiro vejam o reino de Deus, ou vejam o Filho do Homem no seu reino. Quando nós lemos o versinho primeiro do capítulo 17, ele começa dizendo assim: 6 dias depois. Por que será que Deus mandou escrever 6 dias depois? Será que tem alguma importância? Claro que tem. 6 dias depois do que então? Que tal? Eu, se tivesse sido daquele grupo dos massoretas que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, eu teria colocado o verso 28 do último capítulo como sendo o primeiro verso do capítulo 17. Porque é muito mais simples de entender. Prestem atenção. Alguns dos que estão aqui não passarão pela morte sem antes ver o reino de Deus. 6 dias depois, irmãos, os teólogos, como disse o pastor Orne outro dia aqui, eles gostam de complicar as coisas, mas nem todos. Alguns facilitam. A verdade é que a Bíblia é um todo. E nós temos que olhar para a palavra de Deus como sendo a verdade. Nós não podemos, por exemplo, misturar a palavra de Deus com Harry Potter, com o Código da Vinci, com os outros escritos que estão por aí, exceto os escritos inspirados. Mas quando nós lemos a Bíblia sem o constrangimento do preconceito, Deus, pelo seu Espírito, nos faz entender de maneira simples e clara. Jesus disse: alguns de vocês não vão morrer, vocês vão ver o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus foi transfigurado diante de alguns daqueles que estavam ali. Eles viram o reino de Deus, sabe por quê? Porque a transfiguração de Jesus é nada mais, nada menos do que o ingresso do reino da glória no reino da graça. Naquele momento ali naquele monte, o reino da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por um instante, invadiu o reino da graça. E aqueles que estavam no reino da graça viram o reino da glória. E se você está no reino da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça de Jesus, um dia você verá o reino da glória. E eu estou esperando esse dia.
Vou usar uma expressão aqui que precisa de explicação para alguns poucos. Os evangelhos sinóticos, se você já ouviu isso, é muito fácil de entender. É Mateus, Marcos e Lucas. Por que são sinóticos? Porque eles são muito similares. E se você pega, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, onde eles falam da transfiguração, todos eles, antes da transfiguração, eles falam a mesma coisa que Jesus falou. Sobre não passar pela morte sem ver o reino. Eles falam que o Pedro declarou Jesus ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Então são evangelhos que têm mais ou menos a mesma similaridade, o mesmo segmento. João é diferente. Mas por outro lado, a palavra reino, que em grego é basileia ou basileien, ela aparece no Novo Testamento 160 vezes, e 53, portanto, praticamente um terço, só no Evangelho segundo João, porque João é o homem que apresenta o Evangelho do Reino de Deus. E ele bateu nessa tecla aqui, de que Jesus falou assim, vocês vão ver o reino. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que ficou difícil de nós contemplarmos a parte da glória do Reino de Deus. Porque o nosso mundo é cheio de misérias, de mazelas, de sofrimentos. Haja vista estas catástrofes que têm acontecido. Mas, se nós vivemos com fidelidade no reino da glória, porque o reino de Deus, ele se manifesta em duas dimensões, graça e glória. Se nós vivermos com fidelidade no reino da graça, haveremos de viver também no reino da glória. Agora, uma coisa deixou assim a minha mente um pouco conturbada, e eu tive que pesquisar muito para descobrir algumas coisas. Mateus, Marcos e Lucas, eles não estiveram no Monte da Transfiguração, e os três contam a história da transfiguração. João esteve, mas não conta a história. Pedro esteve, mas não conta a história. Tiago esteve, mas não conta a história. Não é impressionante isso? Embora eles não contem a história, os três mencionam o fato, pelo menos de passagem. Querem ver? João capítulo 1, verso 14. Vamos comigo pela palavra, navegando na palavra de Deus. João 1, 14. João diz assim, veja se não tem tudo a ver com a transfiguração. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua, o que é que vimos? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Precisa maior declaração do que esta? Nós vimos a sua glória. Alguns não passarão pela morte sem que antes vejam a glória. Nós vimos a glória. Que privilégio de João. Nós vimos a glória de Deus. E o que é que Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1? Vamos comigo? 2 Pedro, capítulo 1, Pedro faz uma declaração impressionante, amados, mas impressionante. É uma coisa linda. Eu começo a ler o verso 16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. E eu mencionei agora há pouco algumas fábulas, está certo? Não podemos misturar as fábulas com a palavra. Às vezes, lemos um livro de romance, e nós achamos que o romance é a palavra. Mas a palavra vem antes do romance. A palavra é a base. Não vos demos a conhecer alguma coisa de fábula, que foi engenhosamente inventada, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lemos na Bíblia agora há pouquinho que na transfiguração, do meio da nuvem, Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Lemos. Pedro está fazendo menção a este momento.
Ora, esta voz vinda do céu, 18, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Quer alguma coisa mais clara do que isso? Só se for o sol ao meio-dia, quando não tem nenhuma nuvem no céu. Mas e Tiago? Eu tive que ler algumas vezes o livro inteiro, a carta inteira de Tiago, para ver se ele falava alguma coisa. E se você ler apressadamente, não vai descobrir. Agora, a obrigação de descobrir não é sua, é do seu pastor, que vive para isso. E sabia que Tiago faz uma declaração, e eu percebi que essa declaração, ela tem como arcabouço, como estrutura, como fundamento, aquele momento da transfiguração. Volte umas poucas páginas atrás, Tiago. Poucas páginas, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Nem precisa ler o resto. Para Tiago, quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Senhor da glória. Mas de onde Tiago tirou isso aqui? Ele estava lá no monte, ele viu a glória do Senhor. Amados, eu tenho aqui em meu coração a expectativa plena de que aqueles que sobem o monte com Jesus, eles passam pelo Getsemane e são vitoriosos. Por isso hoje o Senhor está convidando você para subir a montanha da transfiguração com Ele. Você lembra quais foram os 3 discípulos que Jesus levou junto no Getsemane quando ele foi orar e sofrer na última noite em que ele viveu como homem aqui na terra? Lembra-se? Quem foram? Pedro, Tiago e João. Quais foram os que subiram com ele no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. Se você quer passar pelo Getsemane e sair vitorioso, você tem que subir no Monte da Transfiguração. E é por isso que o Senhor Jesus está convidando você para subir. Porque quem sobe no Monte da Transfiguração consegue passar tranquilamente pelo Getsemane, o jardim da dor e do sofrimento. Será que nós não estamos vivendo um Getsemane no nosso país? Não falem de política, por favor. Estamos ou não estamos vivendo um Getsemane terrível? É terrível. Não se sabe mais em quem confiar. E eu tenho orado para ser um homem de caráter, para que o meu povo possa confiar em mim, quando prego a palavra de Deus. Mas eu não tenho exemplos. Eu olho para as instituições, elas estão falidas. Sabem o que eu faço? Eu subo o Monte da Transfiguração para poder passar pelo Getsemane tranquilamente. Suba o Monte da Transfiguração. Deus vai sustentar você. Vamos dar uma olhada rápida aqui no Mateus 17. Já falei sobre os 6 dias depois daquela declaração de Jesus. Ele levou Pedro, Tiago e João, já falei. Ele foi transfigurado, isto é, ele foi modificado. E esse transfigurado em glória, o interessante é que Moisés subiu o monte e desceu do monte glorificado. A glória de Deus estava no seu rosto. É impressionante isso aí. Mas mais impressionante ainda é quando nós percebemos que Daniel, que não subiu o monte, que não estava no monte, ele viu o Senhor Jesus glorificado. Capítulo 10 do seu livro de Daniel. O rosto dele era como o sol. A mesmíssima expressão usada aqui no Evangelho segundo João. Se você vai lá para o Apocalipse, quando João vê o Cordeiro de Deus andando no meio dos candeeiros, ele tinha o seu rosto brilhante como o sol. É a mesma figura, amados, porque a Bíblia, ela é um todo. Por que apareceram Moisés e Elias? Será que não poderia ter aparecido um outro, ou não poderiam ter aparecido outros? Deus
ele não faz nada por acaso. O acaso não é de Deus, pode ser do inimigo, mas de Deus não é. Deus faz todas as coisas bem feitinhas. É como uma mulher que sabe fazer renda, e ela vai deixando as pontinhas para depois fazer o acabamento. Deus é um rendeiro, Ele sabe fazer o acabamento. Porque Moisés, ele também sofreu no monte, como Jesus. Por que Elias? Porque Elias também sofreu no monte, como Jesus. Mas mais do que isto, Moisés viu a glória de Deus no monte. Elias viu a glória de Deus no monte, quando enfrentou os profetas falsos. Esses dois homens, eles são símbolos. Moisés é aquele que estabeleceu a nação hebraica, grande líder, legislador, precursor. Elias é aquele que no momento de crise, de dificuldade, quando toda a nação estava indo de rodão por causa da idolatria, Elias é aquele que se posicionou do lado de Deus. E Elias é uma figura que aparece várias vezes na história, não reencarnação, mas personagens diferentes vivendo o mesmo espírito de Elias. João Batista veio no espírito de Elias. E estes dois homens de Deus, Moisés representa, ou representou ali no Monte da Transfiguração, todos aqueles que passarão pela morte, ou já passaram pela morte, e estarão no monte de Sião com o Senhor Jesus. Elias representa aqueles que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, e não passarão pela morte. E aqui eu posso dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ali estava uma representação de todos os fiéis, de todos os tempos, de todos aqueles que seguem a Jesus, em todos os tempos. Deus estava dizendo o seguinte: assim como eu trouxe esses dois aqui, todas as nações que me servirem, todas as pessoas que me servirem, estarão no monte comigo. E eu escolhi servir ao Senhor, porque eu quero estar no monte com o Senhor. A transfiguração é nada mais, nada menos do que uma miniatura do reino de Deus. E eu falei há pouco que a transfiguração foi um momento especial, quando o reino da glória invadiu o reino da graça. Escute essa agora. Um dia desses que não está muito longe do dia de hoje, o reino da graça será invadido para todo sempre pelo reino da glória. Agora, Pedro falou assim: é muito bom estarmos aqui, vou fazer 3 cabanas. Sabe por que Pedro falou isso? Porque Pedro não queria enfrentar a cruz. Jesus havia dito 6 dias antes: eu vou para Jerusalém para morrer. Agora Pedro diz assim: Senhor, vou traduzir numa linguagem bem prática: Senhor, não precisamos ir para Jerusalém, o Senhor não precisa morrer. Eu vou fazer 3 cabanas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Às vezes nós somos iguaizinhos a Pedro, nós não queremos passar pelo Calvário, nós queremos tirar os pedaços difíceis. Mas os pedaços difíceis, eles também fazem parte do nosso aprendizado, do nosso processo de salvação. Enfrente os momentos difíceis. Não construa uma tenda para não enfrentar os momentos difíceis. Eles vão ajudar você. Outra coisa interessante aqui nesse texto é que Moisés e Elias falavam com Jesus. Que língua será que eles falavam? Já pensou nisso? Talvez eles falassem a língua que fala no céu, porque os dois já estavam lá no céu naquela ocasião. E Jesus é aquele que veio do céu.
Pode ser que estivessem falando a língua que se falava naqueles dias. Pode ser, mas ninguém sabe. Agora, quando Deus falou, os discípulos entenderam na sua própria língua: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Moisés e Elias são símbolos, são ícones da história do povo de Deus. Mas o nosso Deus apareceu no meio da nuvem e disse assim: eles são ícones, eles são representantes, mas não é a voz deles que vocês têm que ouvir. É o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é ele que vocês têm que ouvir. E eu falo isso agora aqui para você, minha congregação, meninos e meninas do meu coração. É a voz de Deus que eu tenho que ouvir. Não escute a voz dos homens. Eles podem ser ícones, mas os homens são falíveis. E embora Moisés e Elias estivessem no monte com Jesus, Moisés antes foi falível, não foi? Pecou, por isso não entrou na terra prometida. Elias fugiu de medo de Jezabel. Mas o nosso Deus, Ele apaga os nossos erros e as nossas deficiências, e Ele nos leva para o monte, Ele nos glorifica, Ele nos dá a vida imortal. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês têm que ouvir: é o meu filho. Ouçam o meu filho, é a voz dele que tem poder. Quantas vezes Deus falou do céu? Algumas vezes. Pelo menos 2 vezes Deus identificou Jesus como seu filho amado em quem ele tem prazer. Pelo menos 2 vezes. Uma outra vez Deus falou para o seu filho: eu já te glorifiquei e ainda o glorificarei. Nós não estivemos lá para ouvir Deus falando. Deve ser uma coisa impressionante quando Deus fala, não é? Assim como é impressionante quando Deus fala pelo Espírito Santo ao seu coração, à sua mente, como muda a vida da gente. Louvado seja o nosso Deus. Jesus chegou perto deles, que quase desmaiaram, tocou neles e disse: levantem-se, não contem nada a ninguém. Já parou para pensar por que será que Jesus disse: não contem nada a ninguém? Eu vou tirar aqui uma conclusão bem simples. Que tipo de Messias o povo de Israel esperava? Um Messias sofredor que morreria numa cruz? Não. Eles esperavam um Messias poderoso que os libertasse do jugo romano. Era isso que eles esperavam. Agora imaginem, muitos ali no meio queriam isso. Agora, os discípulos viram a glória, o poder. Eles não podiam sair contando isso, porque senão a cabeça do povo, que já estava toda abilolada, ficaria pior ainda. Mas depois da ressurreição, eles contaram tudo, tudo. Suba a montanha. A glória de Deus vai envolver você. Subir montanha não é fácil, não. Subir montanha é difícil. É muito difícil. Mas Deus nos dá força para subirmos a montanha. Talvez você esteja no vale agora. Deus quer que você saia do vale. Deus quer glorificar você com a sua glória. Suba a montanha. Vou repetir uma frase que já falei. Só consegue passar pelo Getsemane quem primeiro subiu o monte da transfiguração com Jesus. No entardecer daquele dia, toda a canseira de um dia inteiro, eles começaram a subir. A noite veio, e na escuridão da noite, brilha a glória de Deus. Se a sua noite estiver bem escura, na escuridão da noite brilha a glória de Deus.
Ivane, vem me ajudar aqui, filha. Queria fazer um desafio hoje, que não é para todos. Pode ser que seja para 1 ou 2 ou 3 que estão precisando receber um pouquinho dessa glória de Deus, para poderem chegar ao topo da montanha. Quem sobe a montanha enxerga ao longe. Quem sobe a montanha pode respirar o ar puro. Há alguém hoje aqui que está precisando sair do vale e subir a montanha. Eu disse que não é para todos. Alguém cuja esperança já foi embora. Alguém que não vê nenhuma fagulha de luz, nada mais. Você é essa pessoa que precisa da força de Deus para subir a montanha? Se você é essa pessoa, eu desafio você para se levantar calmamente e vir aqui perto de mim. Pode vir aqui. Vem aqui. Hoje Jesus está me convidando para subir a montanha. Enquanto a Ivane canta, você vem aqui, mas não é para todos, eu repito. Só se o Espírito de Deus estiver falando ao seu coração. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali do alto dos teus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo, fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O teu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali do alto dos teus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar bem alto sobre o mar. Foi ali do alto dos
sou forte pra lutar, que eu aprendi. Todos nós temos que enfrentar o Getsemane. Não dá para ir para a eternidade sem passar por lá. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: puxa, você nunca teve nenhum problema, que você está sempre rindo, feliz, não é? É um engano. Que nós também temos os nossos Getsêmanes. Marinha, vem aqui perto de mim um pouquinho. Enfrente os Getsêmanes da vida com oração. E para poder enfrentar, tem que subir. Tem que subir o monte com Jesus. Não é preciso nem enxugar as lágrimas. Deixe que elas caiam. Elas fazem parte da nossa vida aqui. Fechem os olhos, querido Pai. Como é bom poder subir o monte da transfiguração com Jesus. E receber um pouco da sua glória na nossa vida. Em família, a igreja como uma grande família, ou individualmente. Pai, não é preciso nos livrar do nosso Getsemane, mas leva-nos para a transfiguração primeiro, porque depois nós queremos ser glorificados e queremos estar juntos com Jesus no monte de Sião. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Cuida de nós, Pai. E que no grande dia da volta de Jesus, nenhum de nós falte, mas que estejamos lá com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa igreja. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém.